Fala galerinha de Cristo, tudo bem com vocês? Vamos para mais um podcast do canal Edifica por aqui e dessa vez com o tema que diz o seguinte: sofrimento. Será que tem pontos positivos nele? Quais os pontos positivos no sofrimento? Será que o sofrimento são só coisas ruins? São só sentimentos de medo? Ou a gente consegue extrair algo de bom nesse sofrimento que a gente passa? Seja ele um desemprego, seja ele quando você perde um ente querido, seja uma situação de enfermidade de uma pessoa que você gosta muito, ou até mesmo que você esteja passando. O que você pensar aí de sofrimento, né? Que cada sofrimento para uma pessoa pode pesar de uma forma, para outra pode pesar de outra. Então a gente não pode julgar que o sofrimento de fulano é mais pesado do que o de cicrano. Não, o sofrimento ele é sofrimento. E cada um sabe a dor que sente, né? Então eu não posso julgar porque eu estou passando por determinada situação, o meu sofrimento é mais pesado do que o de fulano. Então cada um sabe o que passa, né? Cada um tem um grau de sofrimento ali. Então eu separei alguns itens, alguns tópicos na verdade, para a gente poder estar analisando, né? Pesando, botando na balança e extraindo de fato os pontos positivos que a gente pode estar observando durante o sofrimento. O primeiro ponto positivo que eu separei do sofrimento, um fruto que gera nesse sofrimento, é a chamada empatia. Ou seja, quando você sofre determinada coisa, determinado problema, você tem uma empatia para lidar com uma pessoa que está passando com esse mesmo problema. Você sente a dificuldade do seu próximo e você consegue ter mais autoridade, autonomia para ajudá-lo, para encorajá-lo, para dizer para ele: você consegue, né? Eu consegui, você consegue também. Eu fui por aqui, eu fiz isso, deu certo, eu fiz aquilo outro ali e não deu muito certo, então venha por aqui. Então você tem uma empatia pela causa do próximo, do seu próximo. Você vê uma situação que a pessoa está passando, às vezes você vê a pessoa ali no sofrimento, você não tem muita carga, né, espiritual, você não tem aquele tato, você olha assim a pessoa sofrendo, mas quando você já passou pela situação ou está passando e você vê o seu próximo passando por essa mesma situação, você olha assim, rapaz, né? Pelo menos para mim, eu, Daniel, eu me sinto assim, né? Então, hoje enfrento o segundo câncer de uma pessoa querida que eu, né, bem próxima de mim, que eu estou acompanhando. Então, eu vejo alguém que está com câncer, que está com dificuldade, uma pessoa que é aberta para ouvir, que é aberta para a gente poder estar trocando uma ideia, porque tem isso, né? Tem gente que quando está doente não quer que ninguém saiba. Tem perfil diferente de cada pessoa, né? Tem um perfil que vai pedir ajuda, né? A pessoa que, não, eu realmente preciso de ajuda e tal, eu queria que vocês orassem por mim aqui. Já tem outros que preferem camuflar ali a situação, não porque ele esteja, sei lá, com medo ou com vergonha, mas é porque é o jeito dele mesmo, ou até mesmo possa ser que realmente seja um certo medo, receio, né? Ou vergonha de encarar a situação, de declarar, tornar público, enfim. Cada um tem um jeito de lidar com o seu problema, né? Então, o primeiro ponto é a empatia, né? Gerar empatia pelo próximo. Na situação de sofrimento, você gera empatia, né? Então, isso é muito positivo e a gente deve colocar os olhos nisso também para nos trazer paz, para alimentar a nossa alma, o nosso coração, né? Porque se nós focarmos só no problema, realmente fica complicado para a gente poder seguir adiante. O segundo ponto é um coração mais quebrantado e mais próximo de Deus. Sim, como tem aquela passagem que Paulo fala, né? Que ele ora para o Senhor livrar o espinho na carne que Paulo tinha. A Bíblia não fala explicitamente o que seria esse espinho na carne. Mas o Senhor fala: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, assim, quando Paulo está sofrendo, ele sente o poder de Deus aperfeiçoando na vida dele. É o momento que ele fica mais quebrantado do Senhor. Inclusive, hoje eu até ouvi um post, ou foi ontem, um post no Instagram bem interessante que fala, né? Se Davi não tivesse passado por tanta situação de sofrimento, a gente não teria esses salmos, né? Tão profundos,
tão ricos que a Bíblia nos traz. Salmo de Davi, vários salmos que você vê na Bíblia lá, tem lá o nome de Davi. Então são salmos que alimentam a nossa esperança, a nossa alma, para podermos seguir em frente, não é verdade? Então, o segundo tópico, primeiro tópico é empatia com o próximo. O segundo, um coração mais quebrantado e mais próximo de Deus. O terceiro tópico é o seguinte: Deus usa pessoas para te abençoar e interceder a seu favor. Isso, muito bem. Eu tenho presenciado isso, eu tenho vivido isso. Muitas pessoas têm se preocupado comigo para saber como é que está minha alimentação, como é que está meu coração, como é que está minha fé. E é interessante você que está sofrendo a situação, você ser sincero. Né? Não queira passar uma imagem de que você é o super-homem, o inabalável super-homem. Não. Mostre para as pessoas que estão próximas a você, que te amam, que querem seu bem, mostre as suas debilidades, as suas dificuldades, os momentos de crise, os momentos de choro, os momentos de falta de fé. Entende? Se a gente fica mascarando, fica mais complicado de essa ajuda chegar até a gente. Né? É como se você botasse um cano e botasse a água para correr pelo aquele cano. Só que no meio do cano tem uma barreira. A água vai chegar com... Pode até chegar, né? Mas chega em menor quantidade. Né? Ou então desvia para outro lugar, enfim. Então, quando você se permite ser ajudado, ser aconselhado, a bênção sobre sua vida, ela, acredito pelo menos para mim, né, com uma experiência própria, a bênção de Deus sobre a sua vida, ela se torna mais, ela flui mais naturalmente, né? É isso que eu tenho experimentado na prática. Pessoas que Deus tem levantado para cuidar de mim, para orar por mim, para se preocupar comigo, né? Porque a pessoa está enferma, né? Existe uma pessoa que está enferma, mas o acompanhante dela também sofre com isso, né? E o outro ponto que eu separei o último ponto, claro, óbvio que pode ter muitos mais pontos positivos durante o sofrimento que a gente pode estar extraindo, pode estar analisando, mas esses foram os que eu separei, foram 4 pontos. Primeiro, empatia. Segundo, coração mais quebrantado. Terceiro, Deus usa pessoas, né, para interceder a seu favor, para te abençoar. E o quarto é, você se torna um guerreiro, amigo de provação para outra pessoa que está sofrendo. Como é que é isso? Eu me torno um guerreiro, amigo de provação para outra pessoa que está sofrendo, isolando assim a sensação de que a pessoa possa ter de estar sofrendo sozinha. Então, às vezes a gente está passando por um problema, né? Vamos supor, eu estou passando aqui por problema X. Poxa, Senhor, só eu estou passando por isso, é muito difícil porque eu estou sozinho nessa. Aí, de repente, aparece uma pessoa aqui próxima a você, no seu vínculo de amizade, e aí a pessoa está passando por um problema igual. Aí você, poxa, você sente uma conexão, né? Uma parceria. Parceria essa que te ajuda a seguir em frente, e muito. Porque, exemplo aqui prático, né, assim que Maria descobriu, a gente descobriu o diagnóstico de Maria Helena e tal, começou o tratamento, eu recebi uma mensagem de amparo, né, de uma irmã em Cristo, que ela também vem enfrentando uma dificuldade, que ela tem um esposo que sofre com câncer, um câncer muito agressivo, por sinal. E assim, você consegue ter uma conexão com a pessoa, né? Você consegue se fortalecer. É como se você estivesse unindo forças com ela para lutar pelo mesmo objetivo em pessoas diferentes, né? Então isso é muito bom, é muito bom. Pessoas assim que você compartilha de um sentimento, né? Você, a depender do câncer, são coisas que a pessoa está passando, você está passando também, né? Então isso é muito, muito, muito rico para o nosso crescimento espiritual. Você se tornar de fato um guerreiro, amigo de provação, né? Para outra pessoa que está sofrendo. Então você isola assim a sensação de que a pessoa possa ter de estar sofrendo sozinha. Por exemplo, se porventura eu viesse a ter a sensação de que eu estou sofrendo sozinho, né? Eu já não tenho, porque tem uma pessoa aqui próxima. Obviamente eu sei que existem milhares de pessoas, né, sofrendo também. Mas quando é alguém próximo a você, isso é muito interessante. Então esses são os pontos positivos que a gente pode estar extraindo
do sofrimento. Porque nós temos que colocar o nosso coração nas coisas que nos traz esperança. Pelo menos a maneira que acredito que Deus tenha me direcionado para passar por isso, né? Então procura ver os pontos positivos, né? Aquele texto de Romanos 8:28, sabemos que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, né? Se coopera, amém. Tem uma frase que eu já costumo falar, né, que eu aprendi e costumo reproduzir. A obediência precede a revelação. Primeiro, a gente obedece, e o obedecer é pela fé. E obedece a quê? A palavra de Deus. Se a palavra de Deus está dizendo não murmure, não murmure. Se a palavra de Deus está dizendo tenha fé, tenha fé. Ah, mas se eu não tenho fé, como é que faz? Peça a Deus. Ora ao Senhor e Ele vai te dar fé com certeza. Aquilo que é do interesse de Deus, tenha certeza que Ele vai te dar. Do interesse de Deus que Ele quer que você tenha, Ele vê que você precisa ter, com certeza. Pode orar que você vai receber, isso é certo. Eu não estou falando aqui de coisas alheias, né? Coisas que não estão ali nos propósitos de Deus, mas aquilo que de fato está no coração de Deus, com toda certeza, pode orar que você vai receber. Tá bom? Então, esse é um resumo dos pontos positivos que a gente pode estar extraindo numa situação de sofrimento. Só para fazer um checklist aqui, vamos de novo. Empatia. Segundo, coração mais quebrantado. Terceiro, Deus usa pessoas para te abençoar. E quarto e último, você se torna um guerreiro, amigo de provação. Tá bom? Então espero que esse podcast, essas informações, essa mensagem, você possa ouvir, quiser ouvir novamente, quiser compartilhar para uma pessoa, é bom. Se quiser comentar aí embaixo no YouTube o que achou, o que você tem de sugestão, ou se já passou por alguma situação ruim, difícil, que você precisou extrair algo positivo para poder te ajudar a vencer, comenta aí embaixo também. Não se esquece de curtir o vídeo. Se não é inscrito, se inscreve no canal, se quiser compartilhar também para outra pessoa, porque essas informações, esses itenzinhos, né, ajuda o conteúdo ganhar engajamento, para que o YouTube possa recomendar para outros usuários da plataforma, né? Até pessoas mesmo que não são inscritas no canal. Tá bom? A gente fica com Deus, vamos seguir na fé, vamos seguir extraindo os pontos positivos das coisas ruins, dos sofrimentos, para que a gente mantenha a nossa esperança viva, com a chama acesa, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Tá bom? Fiquem com Deus, espero que possa ter edificado muito seu coração e Deus te abençoe. Um abraço.